agora para o assunto realmente da aula de hoje, que é demografia no Brasil. A gente vai ficar só nessa primeira página, gente, para hoje, tá bom? Só esse iniciozinho, já dando dica para vocês de como estudar textos longos, você vai marcando, você vai separando as partes mais importantes, tá bom? Aí para português, Enem, por exemplo, na geografia, às vezes a pessoa pensa que as coisas são separadas, mas na geografia vai ter textão que você vai ter que interpretar. Então, quando eu estou dando aula de geografia, eu preciso, às vezes, entrar em outros conhecimentos, porque são habilidades que vocês vão precisar e tá tudo junto e misturado, não tem essas, geografia separada, não sei o quê, não é assim. Então, se você souber interpretar um texto e separar as partes mais importantes, destacar às vezes, isso vai te ajudar a resolver a questão ali, sei lá, 20%, 30%, aí o restante vai conhecimento mesmo de causa, aí os outros vai questão de olhar detalhes. Mas vamos aqui, né, gente? O que é demografia? Ó? Os conhecimentos... o conhecimento dos dados demográficos de um país, ele é fundamental para que ele seja bem administrado. Você imagine, gente, se aqui, deixa eu ficar olhando a hora, né, gente? Ó. Se aqui no estado do Ceará, o governador não tivesse conhecimento do território e da população do território, quer dizer, quais são as cidades maiores, quais são as cidades menores, quais são as cidades que têm mais jovens, quais são as cidades... Quer dizer, questões populacionais, ele poderia num dia, sei lá, acordar e dizer assim, olha, construa uma nova escola profissionalizante lá em Viçosa. E aí você construa na rua tal, e aí colocava na mesma rua que está agora a escola Juca Fontinelli, por exemplo. Aí construísse logo ao lado. Gente, aí é um desconhecimento de causa total, né, desse governador. Por quê, gente? Uma EP, ela já é suficiente para o que ela se propõe hoje. Pode ser que sim, com o tempo seja necessário construir uma nova escola profissionalizante como essa no município. Mas para o porte de Viçosa do Ceará, não é necessário, não se demanda, pelo menos dentro do contexto mais geral do Estado, se construir uma outra escola, ainda mais assim, com esse erro grotesco de colocar ao lado. Porque se você for fazer uma nova, pelo menos que seja distante, um outro bairro, para atender uma outra clientela, que não os que são atendidos hoje. Entende? Por exemplo, uma cidade como o porte de Sobral, Fortaleza, essas cidades maiores, Juazeiro do Norte, elas não têm só um EP porque elas são cidades de médio ou de grande porte. Então, são cidades tão grandes que uma só não é suficiente. Sobral, por exemplo, se eu não me engano, tem uma, duas, três, que eu lembre, são três. Né? E todas assim, separadas, entendeu? Não tem essa de você colocar tudo ao lado um do outro, seria loucura. No hospital também, um hospital do lado do outro, 3 hospitais, um do lado do outro, não tem sentido, entendeu? É só para vocês darem um exemplo. Então, quando você vai estudar a população, você observa aonde é que tem mais gente, aonde é que tem menos, aonde é que tem mais jovens, aonde é que tem menos, aonde é que o mercado está exigindo mais mão de obra com essa formação que a EP proporciona. Isso. Aí o governador do estado, ele pega ali um mapa com as cidades, com o número de população, e aí ele observa, ó, porque também é questão de saúde também, ó, programas de saúde, educação, construção de estradas. Vamos pegar aqui saúde, por exemplo. Quantas pessoas adoecem e vão para os hospitais, sistema do SUS, durante um ano em Viçosa do Ceará? Está dando conta os hospitais de Sobral, os hospitais regionais de Sobral? Ou é necessário se construir uma unidade de saúde específica para Viçosa? Aí tem a unidade também de Tianguá, que eu acredito que o Tianguá também atende um pouco ali na região da Serra, não sei, né, eu não conheço assim muito, mas eu sei muito que vem para Sobral. Então, ele faz esse levantamento a partir de números. Tantas pessoas adoeceram de diabetes e foram para Santa Casa de Sobral. Tantas pessoas adoeceram de coluna e foram
para o Hospital de Sobral. Então, você faz esses levantamentos. Covid, por exemplo, agora. Covid exige muito estudo de população. Aonde está havendo mais casos de Covid? Aí você vai colocar à toa um hospital de campanha de Covid, que é aqueles hospitais provisórios que eles fazem, né, para estar atendendo uma demanda elevada, sendo que no lugar não tem mais nenhum caso de Covid. Seria loucura, é loucura, entendeu? Vamos fazer um hospital de campanha em Viçosa, sendo que Viçosa, 2 casos de Covid por dia, tá tudo controlado, ninguém é hospitalizado, a população tá super de boa, aí você faz um hospital de campanha. Caraca, que loucura, pra que isso? Assim como se Viçosa estivesse numa situação complicada, muito estressante na área de saúde, muitas internações, e não fosse feito nenhum sistema que possibilitasse esse aumento tão exagerado de casos. Então, se está elevando o número de casos de uma determinada situação numa região, então exige do governador fazer uma ação ali naquela região. Se não na cidade, mas pelo menos na região. Entende? Tanto em área de educação, saúde, olha aí, ó, construção de estrada, usinas de energia elétrica, produção de alimentos, etc., devem ser adequados ao perfil da população nacional. Tudo é adequado. Eu só faço um hospital de campanha se os casos aqui estão descontrolados. É lógica, é só questão de lógica. Tem 2 casos por dia, ninguém está hospitalizado, então não tem lógica fazer hospital de campanha. Então, se um prefeito, um governador fizesse um negócio desse, alguém poderia chegar para ele, meu senhor, estude população. Faça levantamentos da qualidade de vida da sua população antes de você fazer um hospital de campanha, antes de você fazer uma estrada que vai passar só jumento. Outro exemplo, assim, bem tosco, você querer asfaltar uma área que não passa nem um carro, nem uma moto, ou se passa uma vez por semana, só passa jumento, é outra loucura, entendeu? Só para vocês entenderem. Então, você faz levantamento, quantos carros passam aqui, quantas motos, qual é o fluxo, como é que é e tal, aí você vai e resolve fazer um investimento como esse. Um país com muitos jovens, por exemplo, necessita de grandes investimentos em educação. Se o número de idosos é muito alto, é preciso uma boa estratégia de previdência social. Eu queria deixar para vocês exemplo, não só para governador, para deputado, para prefeito, pessoal. Eu quero dar exemplo para vocês. Se Deus quiser, muitos de vocês vão ser investidores. Vão abrir negócios, vão vender sapatos, vão vender, quer dizer, vão ter seus próprios negócios, vão ser empreendedores. Abrir uma área, temos o curso aqui, administração e agronegócio, mas aqui na escola também tem informática, tem redes, então vai trabalhar com alguma coisa de celular. No caso de vocês, eu não consigo imaginar assim logo de imediato alguma coisa que vocês possam abrir, né? Mas vamos lá, uma venda de celulares, um local de conserto de celulares, mesmo que não seja você, mas aí você junta uma galera que sabe tal, aí coloca lá, e aí o que acontece? Só para dar um exemplo que nós, cidadãos que não somos políticos, também podemos fazer estudos e levantamentos populacionais. Isso é questão de QI também, usar a cabeça, não é só porque prego tem cabeça que a gente tem, não, tem que usar a cabeça para coisa que leve a gente para frente. Então, se você vai vender, aparelhos de celular, ou então abrir uma lojinha técnica para conserto de celulares, sendo que no seu bairro ou a sua cidade não tem tantos jovens, só um exemplo, claro, um exemplo bem tosco. Você vai abrir uma loja de conserto de celulares, sendo que a maioria da população da sua cidade ou do seu bairro é de idosos. Aí você está pedindo para quebrar, meu amor. Você está pedindo para, entendeu? Não faz levantamento, estudo de área. Você acha que o açaí, ele abre um novo supermercado numa região assim, coloca lá, joga lá. Tá. Faz todo um levantamento, pesquisa de mercado. Tem demanda em Tianguá para me abrir Frangolândia, né? Como é que é o nome daquela... Casas Bahia, que primeiro abriu em Tianguá do que em Sobral. Sobral veio recentemente. Então, ele faz um levantamento. Quer dizer, a população tem poder aquisitivo para manter um equipamento como Casas Bahias?
Ou se não, o que, que aconteceria? Se os caras não fizessem levantamentos como esse, eles iriam colocar um equipamento que demanda uma população com alto poder aquisitivo em um local, numa população extremamente pobre. É uma contradição, né? Você querer colocar um shopping de grande porte, que somente Fortaleza pode bancar, somente a renda de Fortaleza pode bancar o São Paulo, Rio de Janeiro. Querer abrir um shopping do nível de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, em Viçosa do Ceará. Quer dizer, um cara como esse tá na Lua, tá em outro planeta, só pode. Só para vocês entenderem a importância de levantamentos populacionais, não apenas para governos, tá bom? No Brasil, e esses dados de população, gente, tá no site do IBGE. Tudo isso tem lá acesso por idade, né? Se a população de Viçosa ela é mais idosa, ela é mais jovem e tal, esse tipo de coisa, e a evolução no tempo também. No Brasil, o IBGE é que é responsável por isso, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele realiza diferentes levantamentos que auxiliam nossos governantes, aí você já sabe que não só os governantes, mas nós também, cidadãos, que podemos querer também estudar, né? Na difícil tarefa de escolher as melhores políticas públicas. O mais completo deles são 3, gente. Nós temos 3 tipos de estudos e levantamentos que o IBGE faz. Ó, vamos destacar aqui, ó. Censo demográfico, esse aqui ele é um levantamento mais elaborado a cada 10 anos. Inclusive, o censo atual ele está atrasado, que deveria ter sido em 2020, mas vocês sabem que 2020 foi aquele ano maluco, louco, que está se esticando por 2021 também, né? Então, é provável que esse censo vá sair em 2022. É chamado de censo demográfico, realizado a cada 10 anos. Temos também a contagem da população a cada 5 anos. No meio do censo, você realiza uma contagem um pouco menos elaborada, não é como o censo, né? E nós temos o PNAD, que ele é um levantamento anual que faz, assim, algumas contagens de aspectos como o quê, ó? Ele destaca aqui, ó. Habitação, rendimento, mão de obra, educação e características demográficas em geral. Então, o PNAD, ele é anual, é uma pesquisa nacional por amostra, não é como o censo não é por amostragem. O que é por amostragem? Eu tenho aqui nessa sala 47 alunos. Então, se eu for fazer uma pesquisa com esses alunos por amostragem, eu vou pegar apenas 10 desses alunos, aleatoriamente. Isso é uma pesquisa por amostragem, entendeu? Agora, uma pesquisa complexa, densa, mais acurada, é o censo demográfico, no caso, pensando assim a nível de população, tá? Se eu for estudar os 47 aqui, eu vou chamar uma pesquisa mais elaborada. Eu não vou dizer que é uma amostra, eu estou fazendo uma pesquisa completa, assim como o censo, entendeu? Então, o censo demográfico a cada 10 anos, contagem da população a cada 5 anos, e o PNAD, que é essa pesquisa nacional por amostragem de domicílios, anual. Ela é anual, ela foi anual até 2013, porque em 2013 houve uma mudança, tá aqui dizendo, ó, conforme declarou o IBGE, a partir de 2013, o PNAD tradicional foi substituído pela PNAD contínua e apresenta a cada 3 meses dados completos e mais enxutos a cada mês. E mais enxutos a cada mês. Gente, deixa eu voltar aqui a leitura, senão me enrolo todo. Ó. A PNAD tradicional foi substituída pela PNAD contínua e apresenta a cada trimestre, cada 3 meses, dados completos. E mais enxutos a cada mês. Para você ver quando você vai obedecendo a pontuação, gente, aí fica diferente a interpretação do texto. Então, você tem uma PNAD mais completa, com dados mais robustos a cada 3 meses, e você tem uma leve amostragem a cada mês, relativos apenas à questão de emprego, entendeu? Mão de obra, emprego, quantas pessoas estão trabalhando em Viçosa, quantas pessoas estão desempregadas, né? Quantas pessoas assinaram a carteira, quantas pessoas... Então, esses levantamentos são a cada mês. Outros levantamentos mais pesados, mais densos, mais elaborados a cada 3,
E essa é a PNAD, né? PNAD foi dividida aí de 1 mês e de 3 meses, né? 2 subdivisões, tá bom? Só repetindo, porque o nosso assunto é só esses, viu, gente? A gente já tá... Eu vou mandar a frequência, só um instante, mandar a frequência, deixa eu resumir. Censo demográfico a cada 10 anos, contagem da população a cada 5, PNAD, que antes era anual, mas a partir de 2003 ela se subdividiu e ficou uma a cada 3 meses e outra a cada mês. Sendo que essa a cada mês só leva em conta a questão de mão de obra e serviço, quem está trabalhando, quem não está trabalhando, e a outra é um pouco mais elaborada, é aquela lá que eu disse, ó, habitação, rendimento, mão de obra, educação, característica demográfica, então, um a cada 3 meses e outra a cada mês, tá bom?